Os segredos de uma encantadora de bebês. Como ter uma relação tranquila e saudável com o seu bebê. Por Tracy Hogg, com Melinda Brown. Introdução. Aprendendo a linguagem. Deixe-me esclarecer, logo de início, minha querida leitora. Não fui eu que me intitulei a encantadora de bebês. Foi um dos meus clientes. De qualquer modo, esse título é melhor do que alguns dos outros carinhosos apelidos que os pais atribuíram a mim, tal como a bruxa, um tanto assustador, a mágica, misterioso demais para o meu perfil, ou a porca, em inglês The Hog. Esse último, prefiro acreditar ter surgido de uma associação brincalhona com o meu apetite e com o meu sobrenome. Bom, foi assim que me tornei encantadora de bebês. Tenho que admitir que gosto muito desse título, porque ele realmente descreve o que eu faço. Talvez você já saiba o que faz um encantador de cavalos e possivelmente já tenha lido o livro ou assistido ao filme do mesmo nome. Neste caso, você com certeza se lembrará de como o personagem de Robert Redford tratou o cavalo ferido, avançando em sua direção lenta e pacientemente, ouvindo e observando, mas mantendo uma distância respeitosa enquanto descobria qual era o problema do pobre animal. No momento certo, ele finalmente se aproximou do cavalo, olhou nos seus olhos e falou com ele suavemente. O tempo todo o encantador de cavalo se manteve firme como uma rocha e não perdeu a própria serenidade, o que, em troca, encorajou o cavalo a se acalmar. Não me entenda mal, não estou comparando os recém-nascidos com cavalos, embora ambos sejam animais sensatos, mas é exatamente isso que acontece entre mim e os bebês. Embora os pais acreditem que eu tenha um dom especial, não há nenhum mistério no que faço e meu trabalho não depende de um dom exclusivo de poucas pessoas. A arte de encantar bebês é somente uma questão de respeitar, ouvir, observar e interpretar. Você não pode aprendê-la da noite para o dia. Eu já observei e encantei mais de 5.000 bebês. Porém, qualquer mãe ou pai pode e deve aprendê-la. Eu compreendo a linguagem dos bebês e posso lhe ensinar tudo do que precisa para dominá-la também. Como aprendi o meu trabalho? Pode-se dizer que passei a vida toda me preparando para esse trabalho. Fui criada em Yorkshire e, a propósito, faço o melhor pudim do mundo. A maior influência em minha vida veio de Nan, a mãe da minha mãe. Ela tem hoje 86 anos e ainda é a mulher mais paciente, gentil e amável que já conheci. Nan também foi uma encantadora de bebês, capaz de acariciar e acalmar a mais mal-humorada das crianças. Minha avó não apenas me orientou e me ajudou quando nasceram minhas duas filhas, as duas outras influências mais importantes da minha vida, mas também foi uma figura relevante na minha infância. Quando criança, eu era uma coisinha risonha e saltitante, uma moleca cuja última virtude era a paciência, mas Nan sempre conseguia controlar a minha energia excessiva com um jogo ou com uma história. Por exemplo, em uma fila para o cinema, eu, uma criança típica, ficava resmungando e puxando sua manga. Vai demorar muito, vovó? Eu não consigo esperar mais. Minha outra avó, a quem eu chamava de Granny, teria me dado um tapa por tamanha insolência. Granny era uma verdadeira vitoriana. Acreditava que as crianças devessem ser vistas e não ouvidas. Na sua época, ela dominava a todos com mãos de ferro. Mas a mãe da minha mãe nunca precisou ser rígida. Em resposta à minha reclamação, ela apenas olharia para mim com um brilho singular nos olhos e diria: olha o que você está perdendo enquanto reclama e presta atenção apenas em si mesma. E depois fixaria o olhar em determinada direção. Vê aquela mãe com o bebê no colo? Ela apontaria com o queixo. Onde você acha que eles estão indo hoje? Eles estão indo para a França, eu responderia, entrando imediatamente na brincadeira. E como você acha que eles irão até lá? Em um imenso avião a jato. Eu ouvi esse nome em algum lugar. E onde eles se sentarão? Nan continuaria e, antes que eu percebesse, nosso jogo me distraíra da espera e nós havíamos tecido toda uma história sobre aquela mulher desconhecida. Minha avó tinha a capacidade de sempre desafiar a minha imaginação. Ela via um vestido de noiva em uma vitrine e me perguntava: quantas pessoas você acha que foram necessárias para que este vestido chegasse aqui? Se eu dissesse 2, ela continuava me pressionando em busca de mais detalhes. Como o vestido foi transportado até a loja? Onde ele foi feito? Quem bordou as pérolas? No momento em que a brincadeira chegava ao fim, eu já estava na Índia, imaginando o fazendeiro que havia plantado as sementes que finalmente se transformariam no algodão usado naquele vestido.
Na verdade, contar histórias era uma tradição importante na minha família, não apenas para Nan, mas também para sua irmã, para sua mãe, minha bisavó, e para minha própria mãe. Sempre que uma delas queria nos ensinar alguma coisa, escolhia uma história como material didático. Elas passaram esse dom para mim e, no meu trabalho com os pais, sempre recorro a histórias e metáforas. Você conseguiria dormir se eu colocasse sua cama no meio de uma estrada? Eu posso perguntar à mãe cujo bebê super estimulado está tendo problemas para dormir, enquanto o aparelho de som está no último volume. Tais imagens ajudam os pais a entender por que faço determinada sugestão e não apenas a aceitá-la passivamente. Embora as mulheres da minha família tenham ajudado a desenvolver meus dons, foi meu avô, o marido de Nan, quem me mostrou como eu poderia aplicá-los. Ele era enfermeiro-chefe em uma instituição que chamavam de Hospital para Loucos. Lembro-me de um Natal em que ele levou a mim e a minha mãe para visitar a ala infantil. Era um lugar sujo, com sons e odores estranhos. Para os meus jovens olhos, as crianças sentadas nas cadeiras de rodas ou deitadas sobre os travesseiros espalhados pelo chão pareciam não ter ossos. Acho que eu não tinha mais do que 7 anos, mas ainda guardo a imagem viva da expressão de minha mãe, com lágrimas de horror e compaixão rolando pela face. Eu, por outro lado, estava fascinada. Sabia que muitas pessoas tinham medo dos pacientes e jamais colocariam novamente os pés naquele lugar. Mas não foi o que aconteceu comigo. Eu sempre pedi a meu avô que me levasse lá mais vezes e um dia, depois de muitas visitas subsequentes, ele me conduziu até um canto e disse: "Pense em fazer esse tipo de trabalho, Tracy. Você tem um grande coração e muita paciência, assim como sua avó." Este foi um dos maiores elogios que alguém já havia me feito e, no fim das contas, meu avô estava certo. Quando fiz 18 anos, ingressei na faculdade de enfermagem, que na Inglaterra é um curso de 5 anos e meio. Eu não fui a melhor da minha classe, devo admitir que sempre estudava apenas na última hora, mas sobressaí em intervenção e interação com o paciente. Esta matéria, a qual chamamos prática, é especialmente valorizada no meu país. Eu era tão boa em ouvir e observar o paciente e em mostrar empatia que o Conselho da Faculdade de Enfermagem destinou a mim o prêmio Enfermeira do Ano, concedido para os estudantes que demonstram excelência no trabalho com os pacientes. E foi assim que me tornei enfermeira e parteira registrada na Inglaterra, especializada em crianças com deficiências físicas e mentais, as quais frequentemente não têm nenhuma forma de comunicação. Bem, isso não é muito verdadeiro. Como os bebês, elas têm sua própria forma de conversar, um tipo de comunicação não verbal, expressa através de choro e linguagem corporal. Para ajudá-las, precisei aprender a entender sua linguagem e acabei me tornando sua intérprete. Gritos e sussurros. Quando comecei a cuidar de recém-nascidos, muitos dos quais eu mesma havia trazido para o mundo, percebi que também conseguia compreender sua linguagem não verbal. Por isso, fui para os Estados Unidos, onde me especializei em tratamento infantil e, a seguir, em tratamento de recém-nascidos e em cuidados no pós-parto, tornando-me o que os americanos chamam de enfermeira de bebês. Trabalhei para diversos casais em Nova York e Los Angeles, muitos dos quais me descrevem como um cruzamento entre Mary Poppins e Daphne, a personagem da série Frasier. Aparentemente, seu sotaque britânico, pelo menos para os ouvidos americanos, é muito parecido com a minha pronúncia de Yorkshire. Mostrei a esses casais que eles também podem encantar seus bebês. Basta aprender a fazer uma pausa para interpretar o comportamento do filho e, uma vez identificado o problema, conseguir acalmá-lo. Meu principal conselho a essas pessoas é o que eu acredito caber a todos os pais: oferecer a seus filhos uma estrutura e ajudá-los a conquistar a independência. Também comecei a promover o que chamo de abordagem familiar. Os pequenos precisam se tornar parte da família e não o contrário. Se o restante da família, pais, irmãos e até mesmo animais de estimação estiver feliz, o mesmo acontecerá com o bebê. Considero um privilégio o convite para entrar na casa de pessoas que acabaram de ganhar um filho, porque sei que essa é a época mais preciosa da vida dos pais. É um momento em que, junto com as inevitáveis inseguranças e noites mal dormidas, a mãe e pais experimentam a maior alegria de sua vida. À medida que observo seu drama se revelando, eu sou chamada para ajudar. Sinto que contribuo para a expansão dessa alegria, porque os auxilio a examinar o caos e a apreciar a experiência.
Atualmente, às vezes moro com famílias às quais atendo, mas é mais comum trabalhar como consultora, ficando com eles 1 hora ou 2 nos primeiros dias ou semanas depois da chegada do bebê. Conheci muitas mães e pais que tiveram o primeiro filho aos 30 ou 40 anos, idade em que já estavam acostumados a ter pleno controle da vida. Quando o bebê chega e eles são colocados na desconfortável posição de iniciantes, às vezes pensam: o que foi que eu fiz? Saiba que, tenham os pais milhões no banco ou apenas alguns centavos no bolso, um recém-nascido, especialmente quando é o primeiro filho, pode ser um grande equalizador. Já trabalhei com mães e pais de todas as classes sociais, desde pessoas famosas até aquelas cujo nome é conhecido apenas pelos amigos. E eu posso garantir, minha querida, que ter um bebê desperta medo nos melhores dentre eles. Muitas vezes, na realidade, o meu bip toca o dia inteiro e às vezes no meio da noite, com chamados desesperados como os seguintes: Tracy, como a Chrissy pode ter fome o tempo todo? Tracy, por que o Jason está sorrindo em 1 minuto e explode em lágrimas no próximo? Tracy, eu não sei o que fazer. Joey não dormiu nada e chorou sem parar. Tracy, eu acho que Rick fica muito com o bebê no colo. Você pode aconselhá-lo a parar? Acredite ou não, depois de 20 e poucos anos trabalhando com famílias, eu consigo diagnosticar a maioria dos problemas por telefone, especialmente quando já conheço o bebê. Às vezes, peço à mãe que coloque o telefone próximo ao bebê, de forma que eu possa ouvir seu choro. Geralmente a mãe também já está chorando. Ou então, posso fazer uma visita rápida e, se necessário, passar a noite na casa para observar o que pode estar perturbando o bebê ou alterando sua rotina. Até hoje ainda não encontrei um bebê que eu não tenha compreendido ou um problema sem solução. Respeito, a chave que abrirá as portas do mundo do bebê. Meus clientes costumam dizer: Tracy, você faz tudo parecer tão fácil. A verdade é que para mim é realmente fácil, porque eu consigo estabelecer uma comunicação com os bebês. Eu os trato como qualquer outro ser humano, com respeito. Isso, meus amigos, é a essência dos meus encantamentos. Todo bebê é uma pessoa que tem linguagem, sentimentos e personalidade exclusivos e que, portanto, merece respeito. Respeito é uma palavra que você lerá ao longo de todo esse livro. Se você se lembrar de que seu bebê é uma pessoa, sempre dará a ele o respeito que merece. Uma das definições dicionarizadas do verbo respeitar é evitar violação ou interferência com. Você não se sente violada quando alguém fica discursando na sua frente em vez de conversar com você? Ou quando alguém a toca sem o seu consentimento? Quando as coisas não são explicadas corretamente ou quando alguém a trata com desconsideração, você não fica com raiva ou triste? O mesmo acontece com o bebê. As pessoas tendem a conversar na frente dele, às vezes agindo como se ele nem estivesse ali. Eu muitas vezes escuto pais ou babás dizendo: o bebê fez isso ou o bebê fez aquilo. Isso é muito impessoal e desrespeitoso. É como se ele estivesse falando sobre um objeto inanimado. Ainda pior, eles mexem o bebê de lá para cá, sem nenhuma palavra de explicação, como se fosse direito do adulto violar o espaço dele. É por isso que sugiro o desenho de uma linha imaginária em torno do bebê, o círculo do respeito, o qual não pode ser ultrapassado sem a permissão do bebê ou sem a devida explicação do que se seguirá. Já na sala de parto, eu chamo o bebê pelo seu nome. Nunca penso naquela pessoazinha que está no berço como o bebê. Por que não chamar o bebê pelo próprio nome? Chamá-lo pelo nome é uma das formas mais significativas de enxergá-lo como a pequena pessoa que é, e não como um boneco desarticulado. Na realidade, sempre que começo a trabalhar com um recém-nascido, seja no hospital, seja em sua casa, horas depois de sua chegada ou semanas mais tarde, sempre me apresento e explico por que estou ali. Olá, Sammy, eu digo, olhando nos seus enormes olhos azuis. Eu sou a Tracy e sei que você não reconhece minha voz, mas é porque ainda não me conhece. Estou aqui para conhecê-la e descobrir o que você quer. Também ajudarei seus pais a entender o que você está tentando dizer. Às vezes, uma mãe me surpreende. Por que você está falando com ele assim? Ele tem apenas 3 dias de idade, não é possível que ele esteja entendendo. Bem, eu explico. Nós não sabemos disso com certeza, não é, querida? Imagine como seria terrível se ele não me entendesse, mas eu não falasse com ele. Especialmente na década passada, os cientistas observaram que os recém-nascidos sabem e entendem mais do que sempre imaginamos.
As pesquisas confirmam que os bebês são sensíveis a sons e odores e que podem apontar a diferença entre tipos de informações visuais. Sua memória começa a se desenvolver nas primeiras semanas de vida. Portanto, mesmo que Sammy não capte o sentido exato das minhas palavras, certamente pode sentir a diferença entre alguém que se move gentilmente e fala com a voz firme e suave e alguém que surge do nada e simplesmente executa uma série de ações desconhecidas. E se ele entender, saberá desde o princípio que o trata com respeito. Encantar não é apenas falar. Um dos segredos do encantamento de bebês é a lembrança constante de que eles estão sempre ouvindo e, até certo ponto, entendendo o que você fala. Todos os livros modernos sobre cuidados infantis aconselham os pais: fale com seu bebê. Mas isso não é suficiente. Eu digo aos pais: converse com seu bebê. E ele não responderá por palavras, mas se comunicará por meio de murmúrios, choro e gestos. Assim se estabelece um diálogo, ou seja, uma comunicação em dois sentidos, mas na mesma direção. Conversar com o bebê é outra forma de mostrar respeito. Você não conversaria com o adulto se estivesse tratando dele? Você primeiro se apresentaria, dizendo seu nome, explicando o motivo de estar ali. Você seria educado, usando em sua conversa expressões como por favor, obrigada e será que eu posso? Provavelmente, você também iria conversar e explicar cada etapa de suas ações. Por que não dar a mesma atenção a um bebê? Também é um ato respeitoso descobrir quais as coisas de que o bebê gosta ou não. Como você aprenderá no capítulo 1, alguns bebês seguem facilmente o curso, enquanto outros são mais sensíveis ou resistentes. Outros ainda se desenvolvem em ritmo mais lento. Para sermos realmente respeitosos, devemos aceitar nossos bebês da maneira que são e não os comparar a uma norma. É por isso que você não encontrará nenhuma descrição mês a mês nesse livro. Seu bebê tem o direito de apresentar reações únicas ao mundo que o rodeia. E, quanto mais cedo você começar a dialogar com esse ser precioso, mais cedo entenderá quem ele é e o que ele deseja de você. Tenho certeza de que todos os pais desejam encorajar os filhos a se tornar seres humanos independentes e equilibrados, dignos de respeito e admiração. Mas tal estímulo começa cedo na infância. Não é algo que se possa desenvolver em uma criança de 5 ou 15 anos. É preciso lembrar também que a paternidade e a maternidade é um processo que dura a vida toda e que, como mãe ou pai, você é um modelo de comportamento. Quando é ouvido e respeitado, seu bebê se transforma em um adulto que ouve e respeita os outros. Se você faz uma pausa para observar seu bebê e ouvir o que está tentando dizer, ele será mais feliz e sua família não será dominada por um bebê aflito, suscetível ou angustiado. Os bebês cujos pais dão o melhor de si para reconhecer suas necessidades e atendê-las adequadamente se tornam crianças seguras. Eles não choram quando saem do colo porque também se sentem seguros sozinhos. Eles acreditam que o seu ambiente é um local seguro. Se tiverem algum problema ou sentirem dor, alguém sempre estará disponível para eles. Paradoxalmente, esses bebês precisam de menos atenção e aprendem a brincar sozinhos mais rapidamente do que aqueles cujos pais os deixam chorando ou não conseguem interpretar suas dicas. Aliás, é normal não conseguir ler algumas delas. Do que os pais precisam? Autoconfiança. Os pais se sentem mais seguros quando sabem o que estão fazendo. Infelizmente, o ritmo da vida moderna não coopera com eles e com frequência os envolvem em horários apertados e atividades estressantes. A mãe ou o pai moderno não percebe que precisa se acalmar antes de estar capacitado para acalmar o bebê. Parte do meu trabalho, então, é fazer a mamãe e o papai se acalmarem, entrarem em sintonia com o bebê e, tão importante quanto esses dois procedimentos, ouvirem a própria voz interior. Lamentavelmente, muitos pais atuais são também vítimas da sobrecarga de informações. Durante a gravidez, eles leem revistas e livros especializados, pesquisam, vasculham a internet e procuram conselhos de amigos, familiares e especialistas de todos os tipos. Esses recursos não deixam de ser valiosos, mas no momento em que o bebê chega, os pais geralmente estão mais confusos do que no começo. Pior ainda, seu bom senso foi sufocado pelas ideias de outras pessoas. Todas as informações que você recebe ajudam a tornar-se mais forte. Neste livro, pretendo dividir com você todos os truques do meu ramo, porém, de todas as ferramentas que posso lhe oferecer, a autoconfiança na capacidade paternal ou maternal é a que melhor trabalha em seu favor.
No entanto, a fim de desenvolvê-la, você tem que descobrir o que melhor funciona no seu caso. Cada bebê é um indivíduo, assim como cada mãe e pai. Consequentemente, as necessidades de cada família são diferentes. No que lhe serviria saber tudo o que fiz para criar minhas 2 filhas? Quanto mais você consegue entender e tratar as necessidades do seu bebê, melhor você se torna nisso. E eu lhe garanto que gradualmente tudo vai ficando mais fácil. Cada dia que passo ensinando os pais a prestar mais atenção ao bebê e a se comunicar melhor com ele, aumenta a minha certeza de que o processo educacional amplia não apenas a compreensão e as capacidades do bebê, mas também a eficiência e confiança dos pais. Você pode aprender isso em um livro. O encantamento de bebês pode ser aprendido. Na realidade, a maioria dos pais fica surpresa com a rapidez com a qual começa a entender seu bebê, uma vez que sabe o que analisar e ouvir. A verdadeira mágica que realizo é a confiança incutida nos novos pais. Todos eles precisam de alguém que os apoie. É aqui mesmo que eu entro. A maioria simplesmente não está preparada para o período de ajuste, quando parece haver 1001 perguntas e ninguém por perto para responder a elas. Eu organizo suas preocupações e digo a eles: vamos começar por um planejamento. Mostro como se deve implementar uma rotina estruturada e depois ensino todo o resto que eu sei. Diariamente, ser pai ou mãe é uma tarefa difícil, às vezes assustadora, constantemente exigente e frequentemente mal recompensada. Espero que esse livro ajude os pais a terem mais senso de humor em relação a esse aspecto vital e, ao mesmo tempo, a formarem um retrato realista do beco sem saída em que se meteram. Eis o que se pode esperar desse livro. A identificação do tipo do temperamento do seu bebê e o que esperar dele. No capítulo 1, você encontrará um teste que ajuda a discernir os possíveis desafios específicos de cada tipo de bebê. A descrição de seu próprio temperamento e de sua capacidade de adaptação. A vida muda quando o bebê chega. É importante descobrir qual é sua posição naquilo que chamo de contínuo pêndulo/planejamento. Você é alguém que normalmente dança conforme a música ou que prefere planejar as coisas com minúcia? A explicação do meu programa Easy, em inglês fácil, que ajuda a estabelecer estrutura e rotinas diárias na seguinte ordem: comer, eating, brincar, activity, dormir, sleeping e tempo para você, you. Esse plano permite o atendimento das necessidades do bebê e a recuperação de sua mente e de seu corpo, seja tirando uma soneca, tomando um banho quente ou dando uma volta no quarteirão. Você encontrará um resumo do Easy no capítulo 2 e discussões detalhadas sobre cada uma das seguintes sessões. Capítulo 4, alimentação. Capítulo 5, atividades. Capítulo 6, sono. Capítulo 7, o que fazer para se manter física e emocionalmente sadia e forte. O que faz alguém ser um bom pai ou uma boa mãe? Em um dos livros sobre cuidados infantis que abri, eu li: para ser uma boa mãe, você precisa amamentar. Besteira! A maternidade não deve ser julgada pela forma pela qual você alimenta seu filho ou troca suas fraldas, ou o coloca para dormir. Além disso, ninguém se torna bom pai nas primeiras semanas de vida do bebê. A boa paternidade se desenvolve com o passar dos anos, à medida que seu filho cresce e você o reconhece como indivíduo. Mais tarde, isso o encoraja a buscar seus conselhos e seu apoio. No entanto, a base de uma boa paternidade se instaura quando você respeita seu bebê, conhece como um indivíduo, conversa e não apenas fala com seu bebê, ouve e, quando necessário, atende suas necessidades e permite que ele conheça o próprio passo das atividades, fornecendo-lhe uma dose diária de confiabilidade, estrutura e previsibilidade. Descrição das capacidades que ajudam a encantar seu bebê, observá-lo e entender o que ele está tentando dizer ou acalmá-lo quando ele está inquieto. Capítulo 3. Você poderá aperfeiçoar o seu poder de observação e reflexão. As circunstâncias especiais que acompanham concepções e partos incomuns e as questões que surgem em tais circunstâncias, a adoção ou contratação de uma mãe de aluguel, o bebê que nasce prematuro ou apresenta problemas de saúde ao nascimento e precisa passar por um período maior no hospital, os desafios e as alergias dos nascimentos múltiplos. Capítulo 8. A mágica em 3 dias, capítulo 9. Uma técnica de solução de problemas que pode ajudá-la a transformar os maus em bons hábitos. Explicarei o que chamo de paternidade acidental,
na qual os pais reforçam inadvertidamente o comportamento negativo do bebê, e ensinarei a estratégia simples do ABC para analisar o que está acontecendo de errado. Devo esclarecer que tentei escrever um livro divertido e prático, porque sei que os pais tendem a procurar nesse tipo de livro orientações específicas para a situação que estão vivendo e não a lê-los de capa a capa. Assim, quem deseja saber mais sobre a amamentação, procura o tópico no índice, ao final do volume, e lê apenas as páginas específicas sobre o assunto. Se o bebê tiver problemas para dormir, os pais então consultam um capítulo sobre sono. Dadas as exigências da vida diária da maioria dos pais, eu posso entender esse método. No entanto, nesse caso, peço que você leia pelo menos os últimos 5 capítulos que descrevem a minha filosofia e minha abordagem básica. Desse modo, mesmo que você leia apenas algumas partes dos outros capítulos, entenderá minhas ideias e conselhos dentro do meu conceito essencial: tratar o bebê com o respeito que ele merece e, ao mesmo tempo, não permitir que ele controle a sua casa. Ter um bebê é, sem sombra de dúvida, o evento mais desafiador que você experimentará na vida. Muito mais revolucionário que um casamento ou um emprego novo, ou até mesmo que a morte de um ser amado. A simples ideia de se adaptar a um estilo de vida totalmente diferente já nos atemoriza. Além disso, ter um bebê provoca muito isolamento. Os novos pais sempre pensam que são os únicos a se sentirem incompetentes ou a enfrentar problemas com a amamentação. As mulheres têm certeza de que outras mães imediatamente se apaixonam por seu bebê e se perguntam por que não experimentam a mesma sensação. Os homens têm certeza de que os outros pais dão mais atenção aos filhos. Ao contrário do que ocorre na Inglaterra, onde uma assistente de enfermeira visita a mãe todos os dias durante a primeira quinzena e várias vezes por semana nos 2 meses seguintes, em muitos outros países as pessoas não têm ninguém para orientar nos primeiros dias. Querida leitora, eu posso não estar na sua sala de visitas, mas espero que você ouça a minha voz por meio desse livro e permita que eu faça por você o que minha avó fez por mim quando as minhas filhas nasceram. Você precisa saber que a falta de sono e a sensação de opressão não duram para sempre e que nesse meio tempo você está dando o melhor de si. Você precisa ouvir de alguém que isso também acontece com outros pais e que essa é apenas uma fase da vida. Espero que a filosofia e as dicas que ofereçam aqui, todos os meus segredos, encontrem um lugar na sua mente e no seu coração. Talvez você não tenha um bebê mais esperto no final, ou talvez tenha, mas certamente ele será mais feliz e confiante, sem que você precise desistir de sua vida. O mais importante é você se sentir melhor em relação à sua capacidade como mãe. Eu realmente acredito e já observei de perto que dentro de cada mãe e pai existe um progenitor carinhoso, confiante e competente que também será um futuro encantador de bebês.